Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola. Muito bom, pessoal. Sabadão! E com isso chega o terceiro e último bloco dessa parola de número 96, ainda dentro do tema Fundamentos. Nessa semana, falando especificamente sobre o tema serviço, uma conversa profunda, agradável, amorosa e filosófica. Então, nós vamos dar sequência aqui neste bate-papo, para a alegria do Ilcinho. E o Paulinho, ele puxou um texto no nosso primeiro bloco. Eu não vou falar que estava aberta a minha Bíblia nesse texto, porque vocês vão falar que era mentira, mas estava aberta nesse texto, que está lá em Marcos, capítulo 9, onde Jesus fala a seguinte coisa, que aquele que quiser ser o primeiro, que seja o último e sirva a todos. Então, eu vejo, assim, em vários momentos da Bíblia, Jesus servindo as pessoas, e a gente entende que um discípulo é um seguidor, né? O apóstolo Paulo depois vai falar assim: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. E se o propósito de todo crente é ser uma cópia de Jesus, como dizia já Douglas Gonçalves, eu entendo que um dos nossos principais propósitos é sermos semelhantes a Jesus, obviamente, copiar os passos dele. Então, nós vamos ver aqui situações de serviço, e aí eu quero trazer para a gente falar especificamente nesse contexto de imitar. E então, Paulinho, você quer começar? Não, agora eu que vou começar também, porque é o seguinte... Então, o senhor vai começar. Agora eu vou falar, porque, né? Senão daqui a pouco você começa a citar René Descartes aqui, começa a citar os sofistas, aí você já vai querer ir lá para Paulo, que falar sobre os sofismas, pelo amor de Deus. Bom, mas vamos ser um pouco bíblico aqui, né? Lá em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 6, diz algo muito interessante. Ele fala assim: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. É interessante porque você também citou um texto que Paulo diz assim, Efésios 5:1, diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E olha que interessante, em 1 Coríntios 2,16 vai dizer que nós temos a mente de Cristo. Quando Paulo está escrevendo a Filipenses, ele fala que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo. E qual foi o sentimento dele? Ele se esvaziou. Ele se colocou numa posição, talvez você que está nos ouvindo vai ficar um pouco chocado com o que eu vou falar, mas Jesus, ele perde a sua deidade quando ele está como um ser humano na Terra. E quando ele recebe a porção do Espírito Santo no seu batismo, ele opera com o Espírito Santo nele e sobre ele. E é aí que nós começamos a entender o propósito de serviço de Jesus aqui. Porque lá em Hebreus vai dizer que ele passou por todas as coisas que nós passamos. Ele fez as mesmas coisas que nós fazemos, mas ele não pecou em nenhuma delas. Isso me faz entender que a graça que está sobre nós, ela nos capacita, nos habilita a nós servirmos o nosso próximo, a sermos o meio pelo qual a graça e a misericórdia de Deus vai alcançar essas pessoas. Um texto que, quando você estava falando aí, Arthur, quando você estava sendo bíblico e não filosófico, eu me lembrei de Jesus quando ele desvia propositalmente o seu caminho para chegar a Samaria. Você já parou para pensar que Jesus ele podia ter feito um caminho, sei lá, que ia demorar 1 hora, e aí ele vira e faz o seguinte: bom, eu quero gastar 2 horas, porque eu quero encontrar uma pessoa, que essa mulher ela vai fazer algo, ela vai ser a primeira missionária da Bíblia, e ela vai conquistar 10 cidades. Olha que coisa tremenda da parte de Deus. Isso me mostra que quando Jesus está dizendo: se te pedirem a túnica, dá a tua capa. Se quiserem andar 1 milha, ande 2. Sabe, isso demonstra serviço. Isso demonstra que quando Jesus ele queria cumprir o papel profético que estava declarado através de todas as escrituras, todos os salmos, todos os profetas que declararam a respeito disso, ele lê tudo isso e ele fala: eu preciso caminhar nesse propósito. E para que eu alcance o propósito que Deus tem para a humanidade, eu vou descer. E vou descer de tal ponto que eu vou me esvaziar.
E aí Tiago vai dizer, né, para que nós nos humilhemos debaixo da poderosa mão do Senhor. Então, o mesmo sentimento que houve em Cristo nós devemos ter. Eu passei essa semana por uma experiência muito interessante. Dentro do chamado ministerial, uma porta se me abriu e aí eu fui ministrar a palavra numa escola e eu comecei a ser tratado de uma forma diferente, com honra. E aquilo mexeu comigo, porque eu não estava preparado para ser tratado com honra. Olha que coisa interessante. Porque Deus ele estava me trabalhando o meu coração para que eu tivesse um coração de serviço. E na hora que me honraram, aquilo foi como que uma ofensa. Olha que coisa estranha. Porque eu não estava preparado ali para ser honrado daquela forma. Então, eu entendi que ali havia o mesmo sentimento de Cristo. E é da mesma forma como a palavra vai dizer, lá em Lucas, capítulo 17, se eu não estou enganado, que o servo, um determinado chefe, vira e fala assim, vai lá e arruma a mesa da sala para mim. Ele vai lá e arruma a mesa da sala para todo mundo ir jantar. E ele fala assim, você acha que eu tenho que agradecer a esse servo porque ele fez aquilo que eu mandei? Sabe, muitas vezes nós estamos esperando algo, quando Deus, na verdade, ele está esperando que nós nos posicionemos para que o reino seja expandido, para que as estacas sejam expandidas, para que nós sirvamos apenas e tão somente como um meio de graça e misericórdia nessa terra, para que nós possamos alcançar a viúva, o órfão, aquele que está carente e necessitado. Nós nunca podemos nos esquecer que a geração de hoje, ela geme, ela anela pela manifestação dos filhos de Deus. E é por isso que Paulo ele diz, eu, Paulo, apóstolo, servo do Senhor, apóstolo chamado por ele. Olha como ele fala, servo do Senhor. Ele se coloca numa posição de doulos, ou seja, de uma posição de escravo. Só que olha que interessante, nós já falamos isso, e o Arthur, em uma determinada parola, ele citou a respeito daquele texto de Levíticos, exatamente, isso que eu ia falar, do texto de Levíticos, quando o servo, ele tinha liberdade, ele foi liberto, ele fala, não, mas eu quero ficar com meu Senhor, e ele recebe exatamente uma marca. Então, quantos de nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador e fomos marcados e selados? Não foi com uma... Eu esqueci o nome da palavra, como que é dito lá em Levíticos, mas nós fomos selados e... Hã? Sovela, o escravo da orelha furada. Mas nós somos selados e marcados pelo Espírito Santo. Essa é a marca, o selo da promessa, o penhor que o Espírito Santo põe sobre as nossas vidas, para nós servirmos, para nós sermos um canal, um meio de graça para que o reino de Deus se expanda nessa terra. Agora, olha só, o apóstolo Paulo ele fala, não só uma vez, mas algumas vezes, acerca desse convite, né? Sejam meus imitadores, porque eu imito a Cristo. Anota aí, ó. 1 Coríntios 4:16, 1 Coríntios 11:1, aliás, Filipenses 3:17, 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 6, 1 Tessalonicenses 4:1, 2 Tessalonicenses 3:9, tá? São algumas ocasiões, pelo menos essas, que diretamente o apóstolo Paulo toca nesse assunto. Eu me lembro de pelo menos mais umas 3, onde essa insinuação do apóstolo Paulo é indireta, né? Aqui ele está sendo direto, mas ele fala indiretamente também algumas vezes. O que é isso? Isso é uma... O Paulo ele era um cara de nariz empinado, né? Ele era alguém com autoestima muito elevada? Não. Ele era alguém que sabia qual era a sua posição, né? Acho que isso é fundamental, é essencial na vida do ministro. O ministro ele precisa ser um servo. Isso é inegociável. Todo ministro deve ser um servo, né? Aliás, o conceito de ministro, né? O conceito de ministro já pressupõe o ser servo, e isso é indispensável. Agora, o fato de eu ser servo não pode tirar da minha mente, do meu coração, a verdade de que, enquanto eu sirvo, eu estou no exercício de uma autoridade. Enquanto eu sirvo, eu estou no exercício de uma unção, né?
O apóstolo Paulo ele diz para Timóteo assim: Timóteo, não negligencie o dom, né, que foi confiado a você mediante a imposição da minha mão. Né? Paulo está dizendo assim: eu sei o que eu fiz quando eu impus a mão em você. E você tem que saber o que você passou a ser a partir do momento que o Senhor confiou a você o ministério que ele te deu. Né? Por conta desta convicção que nós precisamos ter, é que o apóstolo Paulo ele nos dá essa deixa, pelo menos por essas 6 vezes que eu repeti aqui, falando acerca da necessidade de nós nos levantarmos como um padrão naquilo para o qual nós fomos chamados. Nós nos levantarmos como um modelo, né, nos disponibilizarmos como um modelo naquilo para o qual nós fomos chamados. Né? Nós já mencionamos lá no primeiro bloco do nosso bate-papo que o serviço vai tocar sempre no outro. No bloco passado a gente tocou um pouco nisso também, vai tocar sempre no outro. Agora, vai tocar mediante o quê? Vai tocar mediante aquilo que o Senhor trouxe sobre a nossa vida como uma autoridade, como um revestimento, como uma unção. O Arthur abriu essa roda de parola lá no primeiro bloco, abertura mesmo, dizendo assim, nós não somos chamados... como é que foi, Arthur? Como é que é? A gente foi chamado, como é que é? Não somos salvos pelas obras, mas para as obras. Para as obras, né? Nós somos salvos para as obras. Há uma finalidade, né? A finalidade é basicamente essa. Eu costumo dizer o seguinte, já que você tocou no assunto salvação, Arthur, quando você falou sobre isso na abertura, eu costumo dizer que salvação, ela nunca é apenas uma graça recebida, né? Mas a salvação, ela é um ministério adquirido, né? Eu sou salvo por mim, né? Porque o Senhor me amou, mas junto comigo, Deus amou o mundo, né? E ele me enviou ao mundo, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, né? E de fazer discípulos de todas as nações. Ele me enviou para esse mesmo lugar que é o alvo do amor dele, que é o foco do amor dele, né? Então, qual a perspectiva do Senhor ao derramar sobre a minha vida graciosamente, não merecidamente, mas mediante um reconhecimento meu de que eu dependo dele? Qual o foco dele ao derramar salvação na minha vida? Que eu tenha, de fato, que alcance, né, de fato, essa graça que a salvação conota, mas assuma também o ministério para o qual a salvação me impulsiona. Né? A salvação não é apenas o milagre maior de todos que eu recebo, mas é um ministério que é concedido na minha vida a partir do momento que eu sou salvo. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11, 23, ele diz assim, eu recebi do Senhor e também ensinei a vocês. Né? Então, o que eu recebo com a finalidade de transmitir ao outro. Jesus, quando ele envia os 70, ele diz assim, olha, curem os enfermos, expulsem os demônios e preguem o evangelho do reino. Por quê? Porque vocês receberam isso de graça, então é isso que vocês vão oferecer de graça. O que Jesus está dizendo? Ontem, os enfermos eram vocês, os endemoniados eram vocês, aqueles que não viviam uma perspectiva de reino eram vocês, e hoje vocês não são mais isso. Né? 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, a palavra diz, antes vós nem erais povo, mas agora vocês são nação santa, né? Sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de que proclamem as boas novas do Senhor. Jesus diz, ontem vocês eram aqueles que precisavam desse evangelho, dessa libertação e dessa cura. Hoje vocês vão e oferecem o evangelho, a libertação e a cura, porque foi concedida de graça a vocês. E de graça vocês vão conceder a outros. Enquanto você falava aqui, me veio uma nota no coração. Eu vou imitar o Wilson aqui com a nota no coração. Existe uma escola criada por Deus para que a gente aprenda a serviço. E olha só que coisa interessante. Talvez vocês não tenham se atentado a esse tipo de coisa, não com esse conceito que eu estou dizendo, mas é algo para mim muito forte no coração. Né? Deus criou um projeto, Deus tem um projeto, um lugar onde só é possível você coexistir dentro da perspectiva do serviço. Esse projeto chama-se família. É impossível você viver família vivendo para si mesmo.
É impossível você viver família numa perspectiva de amor que não seja o ágape, onde você não coloque os interesses do seu cônjuge, dos seus filhos, acima do seu. Alguém que não consegue servir, não consegue viver família. Olha só que coisa interessante. O primeiro projeto de Deus foi família. Foi colocar o homem numa condição onde ele necessariamente, obrigatoriamente, teria que aprender a servir, né? E aí a gente pode parar para pensar assim, se aquele que serve dentro de casa não tem dificuldade para servir fora. Aquele que tem facilidade de aprender a se colocar numa condição de serviço, mesmo sendo a autoridade dentro da casa, é que eu vou falar especificamente para o homem, né? Tem esse papel de autoridade, ele usa essa autoridade para colocar isso em serviço de outras pessoas. E aí vamos puxar essa questão da autoridade, que foi um termo que você usou, muito legal, Paulinho. Eu quero puxar uma análise bem rápida para a gente aqui. Jesus nos ensinou lá no capítulo 9 que aquele que quisesse ser o primeiro teria que servir a todos. E hoje que muitas vezes nós vemos isso em vários ambientes, tá? Família é um ambiente, empresa é outro ambiente, igreja é outro ambiente, que me parece que quanto mais autoridade se tem, menos se quer servir. A gente percebe essa mistura de um erro talvez de conceito, onde serviço e honra parece que são coisas opostas, né? Eu, para ser honrado, não posso estar servindo, eu preciso só me colocar numa condição de ser servido. E o que o Gursinho falou é exatamente o contraponto a respeito disso, quer dizer, eu estou sendo honrado porque eu estou no meu coração posicionado no lugar de serviço. E isso, para mim, foi a cereja do bolo dessa conversa hoje, né? A autoridade que nos é delegada para o serviço, seja na sua família, seja na sua empresa, seja na igreja, no ministério que você está, enfim. Se você não consegue entender que Deus te colocou num lugar para servir, e dentro do ambiente de serviço, então vai ser otorgada uma autoridade sobre você, você entendeu a autoridade e serviço errado. Will, quer fazer as suas considerações finais? Cara, eu acho que eu retorno àquilo que eu falei. Jesus, ele está lavando os pés de Pedro e Pedro fala, não, você não pode fazer isso, e ali designa um falso moralismo, uma falsa humildade, né, como dizendo não. E na verdade Jesus ele estava estabelecendo ali dois princípios, né? O primeiro princípio é do serviço e o segundo princípio é como se servir, né? Ou seja, ter o mesmo sentimento de você se esvaziar. E quando nós temos esse sentimento, eu costumo refletir a respeito disso, e nós ouvimos muito disso na igreja que eu congrego, que duas coisas básicas. Você nunca vai ver na Bíblia, raríssimas exceções, Deus ele já colocando um cara lá em cima, já estourando no ministério. Geralmente esse cara, ele começa no ministério de socorros, ele começa servindo, porque ali existe o propósito desse serviço. Então ele vai entender exatamente aonde ele deve chegar e como chegar, né? E o segundo ponto, e volto de novo para a questão de Jesus lavando os pés de Pedro, é a perspectiva que ele então passa a entender quando ele recebe o batismo com o Espírito Santo. E Deus ele tem um tratar com Pedro, que é engraçado, porque ele vai entender, inclusive lá em Atos capítulo 10, que o serviço não pode ser por meio de acepção. Porque ele ali está falando assim, não, eu não posso empregar para o gentil. E Deus está falando, ei, Jesus morreu por todos. Então nós temos que ter esse mesmo sentimento, de olhar para a pessoa, olhar para o próximo, servi-lo com excelência e sabe, sabendo que no final do dia nós vamos todos estar diante do tribunal de Cristo e receber o galardão segundo aquilo que o fogo que virá sobre as obras que nós tenhamos desempenhado não vier a consumir, né? Então, eu encerro o dia de hoje assim. A palavra fala que Jesus esvaziou-se a si mesmo e assumiu a forma de servo, Filipenses capítulo 2. E a mesma palavra fala de Jesus dizendo, lá no finalzinho do Evangelho de João, que convém que ele suba para que o Espírito Santo desça.
E quando o Espírito Santo desce, ele enche os discípulos, Atos 2. Para que Jesus esvaziou-se? Para o mesmo motivo para o qual ele nos encheu. Para que a gente pudesse servir na mesma excelência com a qual ele serviu. Né? Da mesma forma que o Wilson começou e terminou, eu quero começar e terminar, ou eu quero terminar, melhor dizendo, lançando mão lá de João capítulo 13, verso 15, quando a palavra diz, vocês, aquilo que eu fiz, referindo-se ao lavar os pés, eu fiz para que vocês façam também. Né? Se Jesus fez, sendo ele Senhor e Mestre, sendo eu criatura e discípulo, eu fui cheio para fazer aquilo para o qual ele se esvaziou. Que bate-papo bacana de novo. Chegamos ao final da nossa parábola de número 96, falando essa semana especificamente sobre serviço. Na semana que vem, nós vamos retomar o assunto Fundamentos, quando nós vamos falar a respeito de perdão com o nosso, então, convidado substituto, o nosso quarto homem da Trindade, Xandão, vai falar conosco aqui na ausência do Ilcinho. O Ilcinho vai ficar 2 semanas sentar conosco aqui. Ilcinho, que Deus abençoe você no tempo lá de mistério das suas aulas. A gente sabe que você vai ser fogo puro lá, querido. Fique com Deus. Terça-feira estaremos de volta, então, com mais uma parola. Um abraço. Tchau, tchau. Na verdade, é suspensão, né? Fez bagunça, tomou suspensão, vai ficar 15 dias fora. Só porque eu falei que o cara tá falando de sofisma, de Socrates e tudo isso.